Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos de mais um episódio do Teodora Responde. E a pergunta de hoje é: como as mudanças nos custos fixos e custos variáveis podem impactar no ponto de equilíbrio de uma empresa? Toda semana eu respondo aqui as perguntas que vocês me enviaram sobre empreendedorismo, lucro e gestão de negócios. Se você tem alguma dúvida, mande a sua pergunta aqui nos comentários. Mas antes de responder, quero pedir a você que se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana, vídeo novo aqui no canal. E então, respondendo à pergunta como mudanças nos custos fixos e custos variáveis podem impactar no ponto de equilíbrio de um negócio. E o que significa o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é o nível de vendas necessários que geram receitas que cubram todas as despesas da empresa sem gerar lucro ou prejuízo. Sei que é uma afirmativa complicada para entender, mas eu vou explicar por detalhes. Então, ponto de equilíbrio é o nível de vendas que geram receitas. O que quer dizer isso? Você precisa entender o que significa venda e o que significa receita. A venda dentro do seu negócio é a venda bruta, é o faturamento, é aquilo que você vendeu no geral dentro do seu negócio dentro de um mês. Mas você talvez tenha uma política comercial que permita o cliente pagar de 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, N vezes. Quanto mais você permitir que o cliente pague dividido, maior terá que ser a sua venda para que a receita que entra consiga pagar todas as despesas da empresa. O fato do ponto de equilíbrio não se preocupar em gerar o lucro, ele só olha, ponto de equilíbrio só olha para as despesas de custos fixos e custos variáveis. Quando você está iniciando o seu negócio, geralmente a empresa não gera lucros, porque você tem que fazer alguns investimentos, os seus custos são altos. Então você precisa entender, aprender a fazer qual é o ponto de equilíbrio do seu negócio para você definir como uma meta. Meta de venda para que aquele dinheiro entre dentro do mês e pague as despesas geradas até aquele momento. Eu vou fazer aqui em folhas A4 porque eu acho mais fácil de explicar e talvez você vai compreender melhor esse ponto importante de entendimento do seu negócio. Ponto de equilíbrio é um dos pontos essenciais para que você, gestor, saiba não trabalhar com a meta em cima de ponto de equilíbrio, mas conhecer qual é o seu ponto de equilíbrio é essencial para você saber se suas despesas estão ali controladas e assim que você atinge a venda para pagar esse valor, você fica, sim, mais tranquilo no seu negócio. Então, vamos por parte aqui na folha 4 para que você entenda o que seria a venda, que é igual ao faturamento. Venda, faturamento é o que você vende total. Por exemplo, você vendeu no mês 100 mil reais, dividiu de 3 vezes, então vai cair em cada mês 33 mil reais. 33 mil reais significa a receita. Receita é o dinheiro que entra no caixa da empresa, dentro do mês. Você teve uma venda de 100 mil, mas a receita que entrou dentro do seu caixa dentro de um primeiro mês foi 33 mil reais. Isso é muito importante que você tenha essa compreensão para não misturar os assuntos, porque o ponto de equilíbrio precisa que a receita entre dentro do caixa para pagar as contas do mês. Porque esse faturamento, ele está até interessante, 100 mil reais, mas na verdade não é ele que vai entrar dentro do mês para pagar seus custos fixos e seus custos variáveis. Veja esse gráfico. Aqui é um gráfico da empresa, aonde mostra o valor, isso aqui seria o valor do ponto de equilíbrio,
Até esse valor, você tendo a receita, vai pagar seus custos fixos e seus custos variáveis. Você não terá lucro. A receita que vai entrar só vai pagar custos fixos e variáveis. O lucro, ele seria acima do ponto de equilíbrio. O que você tiver de receita acima do ponto de equilíbrio será lucro. Veja aqui comigo como fazer a fórmula do ponto de equilíbrio para encontrar qual seria o valor de receita que precisa cair no seu caixa no final do mês. A fórmula do ponto de equilíbrio vai buscar PE, é o ponto de equilíbrio, vai buscar o valor de custos fixos em dinheiro, valor em dinheiro dos custos fixos, dividido por 1 menos a porcentagem dos custos variáveis. Tem outras formas de fazer, de descobrir, mas essa aqui é a mais fácil. Por exemplo, se o seu custo fixo for de R$ 10.000 e os seus custos variáveis representar 60% das suas despesas, então será 10.000 dividido por 1 menos 60. Esse valor de 1 menos 60% você pode fazer na sua calculadora e ele vai gerar esse número aqui, vai gerar um número decimal. Gerou 0,40. Você vai continuar com os 10.000 no custo fixo, vai dividir por 0,40. Ele vai calcular para você, nesse exemplo de um custo fixo de R$ 10.000, o ponto de equilíbrio dessa empresa seria de R$ 25.000. Quer dizer que a receita que tem que entrar dentro do caixa dessa empresa no final do mês é de R$ 25.000. Receita necessária. Não é venda bruta. Aqui no ponto de equilíbrio, nós precisamos trazer o dinheiro para o caixa, para a gaveta ou para o banco. Um outro exemplo para você calcular o ponto de equilíbrio com um valor diferenciado de custos fixos, para você ver. Nesse exemplo, o custo fixo está representando R$ 30.000. A fórmula é a mesma, 1 menos 60, vai dar os mesmos 0,40, esse aqui é um número decimal. 30.000 dividido por 0,40, essa empresa teria necessidade de entrar de receita no final do mês R$ 75.000. Fazendo esse cálculo, você terá um equilíbrio, né? Você vai descobrir o seu ponto de equilíbrio que vai pagar custos fixos e custos variáveis. Então, se você compreendeu o que é venda, o que é receita e como calcular o ponto de equilíbrio, agora vamos entender o que seriam custos fixos e os custos variáveis. Custos fixos são aqueles que não variam com o volume de venda. Custos fixos compreende aluguel, água, luz, prolabore está inserido nos custos fixos, os salários de mão de obra administrativa, mais os encargos, e os custos financeiros, aqueles custos do banco, do seu extrato bancário. Esses custos, eles são fixos porque a venda subindo ou caindo, eles continuam do mesmo valor. Talvez a água e a energia possam variar um pouco, mas esse pouquinho que varia não quer dizer que seria custos variáveis. Continua sendo custos fixos. Por exemplo, se você vende R$ 10.000 na sua empresa, o seu aluguel vai continuar o mesmo se você passar a vender R$ 30.000. É nesse sentido que eles se chamam custos fixos. Eles não variam com o volume de venda. Dentro dos custos variáveis, compreendem a matéria-prima, os custos tributários, os custos comerciais, por exemplo. Se a venda aumenta, é necessário comprar mais matéria-prima. Se a venda aumenta, vai se pagar mais impostos. Essa é a diferença. É muito importante que você consiga fazer dentro do seu negócio, criar um plano de contas para fazer a separação dessas despesas e ter qual é o seu valor de custo fixo e qual é o seu valor de custos variáveis. Para fazer o ponto de equilíbrio, custos fixos virá em dinheiro e os custos variáveis virá
em porcentagem. Agora, qual o impacto que, se os valores de custos fixos aumentam, qual o impacto que vai causar dentro do ponto de equilíbrio? Tanto o custo fixo quanto o custo variável, se eles aumentarem, por exemplo, o custo fixo, aumenta aluguel, aumenta salário de funcionário, aumenta água, aumenta energia. Todo o aumento virá uma necessidade de você também aumentar o ponto de equilíbrio para conseguir pagar todas as despesas. Nos custos variáveis, pode-se aumentar o valor da matéria-prima, pode-se aumentar o valor do serviço de terceiro. Então, você que está gerindo o negócio precisa ter jogo de cintura. Se a sua matéria-prima aumenta, por exemplo, se você tiver plano B, plano C, pode buscar matérias-primas da mesma qualidade e do mesmo tipo que você usa, talvez com outros fornecedores, para tentar manter o seu custo variável em equilíbrio, no mesmo valor. Se isso não for possível, você vai ter que mudar o preço de venda para o cliente e também fazer novamente qual é a porcentagem do seu ponto de equilíbrio, qual é o valor em dinheiro do seu ponto de equilíbrio. Concluindo, para manter o ponto de equilíbrio favorável, é importante você controlar os custos e buscar eficiência tanto nas operações quanto na gestão financeira. Se você tem dúvidas sobre empreendedorismo, lucro ou gestão de negócios, mande a sua pergunta. Talvez a próxima resposta possa ser a sua. Curte aí esse vídeo e se inscreva no canal. Toda semana, vídeo novo por aqui.